movimento, né, o alinhamento, o foco, que Obrigado. Tem um limãozinho, não? Tem uma rodinha de limão aqui. De plástico, né? Oi, irmãos. Obrigado, meu Deus. É gente fina demais. Não liga pra torcida, não. Não liga pra torcida. Liga pra torcida. Estamos trabalhando os assuntos que é o que mesmo? Clareza, né? Acho que ficou muito claro. É o movimento que nós estamos em ação aí, alinhamento do nosso foco, né? E a outra coisa que eu quero colocar para nós da importância de nós estarmos aqui também é porque nós entendemos que vocês não são de ferro nem de aço, que vocês precisam de descansar às vezes. E esse tempo para algumas madames aí, para algumas senhoras, está sendo tempo de não fazer comida, de não lavar a louça, de ter um cardápio diferente. A cama não fale nada, tá? Deixa eu ver depois. A avaliação no ano que vem. E as coisas assim, para ter um tempo de descansar, ter um tempo da gente, para nós, né? Porque a gente sabe que alguns estão cansados, alguns estão aí lutando, batalhando, se esforçando, e isso vai desgastando a gente, Então você com certeza não esperava que a gente pudesse pensar assim. Nós estamos pensando em vocês também, né? Pensando em vocês físicos, vocês alma, corpo, de trazer isso para cá. Jesus fez isso. Jesus, quando tinha certo período, ele retirava com seus discípulos para descansarem, para ter um tempo deles, para eles terem um tempo ali com a pessoa de Jesus. E não é por, como se diz, obrigação, é um sentimento nosso mesmo de fazer o melhor. E quando a gente está falando em alinhamento, isso aqui é um dos alinhamentos que nós estamos fazendo, é uma das formas que a gente está corrigindo a nossa caminhada como igreja, como irmãos, como servos, né, como liderança. E a gente voltar lá para a nossa congregação mais animado, mais reabastecido, né, e fortalecido. E o assunto que eu trago aqui hoje não é uma pregação, mas é uma pregação, mas estamos falando de um tema que é uma necessidade também nossa: oração. Nós precisamos de estar tirando um tempo de oração. A gente sabe que tem muitos assuntos aí que a gente poderia falar, estamos falando como prioridade, mas a oração pela qual nós somos tocados e pela qual nós tocamos em Deus também. A oração é aquele momento que nós trocamos com o Senhor. Ele pega a nossa carga, né, e nos dá o alívio, o refrigério, né? Ele pega nossas dúvidas e clareia todas as coisas. Foi aquele tempo que a gente está ali dizendo: Pai, nós temos um compromisso, nós temos uma tarefa, e como nós pastores temos de fazer algo pela igreja, vocês têm para fazer algo pelos outros que estão debaixo da sua liderança, debaixo do seu ministério. E a gente precisa entender que a oração ela vai nos levar a esse tempo, né, de renovo, esse tempo de tocar em Deus e Deus tocar na gente, para que a gente possa estar sendo aliviado. E é isso que Jesus fez. Acho que é por isso que ele não foi uma pessoa que era tão atarefada, tão comprometida com o que ele tinha de fazer, mas ele vivia descansado. Você não via Jesus estressado, né? Mas porque a oração era a válvula de escape para ele, era o tempo que ele buscava descansar, que ele buscava refrigerar. E um outro irmão aqui na Bíblia que teve assim, uma visão bem diferente de oração, e esse homem é o apóstolo Paulo. Vamos ler de novo, novamente aí, Colossenses capítulo 1. Vamos ler a primeira oração de Paulo aqui, um trecho, Colossenses capítulo 1, e o verso 9. Paulo ora pelos colossenses, né? Por essa razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de
pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra, crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Essa foi uma das orações que Paulo fez, né? Ele orando, intercedendo, se colocando diante de Jesus, pela igreja de Colossos, né? E ele estava lá intercedendo. Então Paulo não conhecia essa igreja, ele não teve o privilégio, a oportunidade de conhecer, não foi ele que fundou essa igreja. Ele conheceu a igreja por testemunho, por palavras do pastor lá, que provavelmente era o pastor Epáfras, né? Que foi compartilhar com eles. Olha, Paulo estava também preso, e aí ele pôde compartilhar. E Paulo estava na cadeia, nessa ocasião que ele estava preso, ele estava guardado ali, como se diz, caminhando para o corredor da morte. Então Paulo ele estava já sentenciado à morte, e ali com certeza ele não ia sair, como ele não saiu. Dali ele foi para as mãos do verdugo. E Paulo está orando diante de tanta situação, uma igreja de Colossos que era uma igreja considerada pobre comparada a outras, que não era uma igreja com tanto recurso financeiro, estava vivendo as suas dificuldades, e Paulo se coloca de joelho então orando diante de Deus, né? Uma igreja que ele não conhecia, ele não sabia da necessidade dela, no sentido, aliás, sabia da necessidade dela, mas ele não orou a necessidade dela. Ou seja, ele ora para pedir a Deus que o Senhor, os transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade. Essa foi a oração de Paulo. Para que o Senhor venha transbordar vocês do pleno conhecimento da vontade de Deus. Então acho que diante de todas as situações, de tudo que era necessidade, de tudo que eles tinham, de coisas que ele precisava, ele não orou pelas necessidades, ele não orou pelas circunstâncias, ele não orou para a mudança das circunstâncias, ele orou para que houvesse uma revelação da vontade de Deus, para que vocês conheçam a vontade de Deus, para que a igreja cresça no conhecimento de Deus. E isso é a preocupação que estava no coração de Paulo. Ele não ora pela situação material, ele não ora pelas coisas que estavam diante dos olhos dele, que sabia. E a pergunta é essa, a gente perguntar: o que é que nos move em oração? O que é que nos tem movido em oração? O que é que nos tem levado em oração? A gente sabe que as nossas preocupações, as circunstâncias, as necessidades, as urgências da nossa vida, a gente sabe que nos leva à oração. Às vezes nos leva a um tempo maior de consagração, diante daquilo que nos aperta, diante daquilo que nos alcança. De alguma maneira a gente é levado a interceder, é levado a orar mais por alguma coisa. E às vezes alguns têm orado com mais frequência, e quando vai pegar a lista de oração, vai vendo lá a lista de necessidades que tem, a necessidade daquilo que precisa, daquilo que tem apertado, daquilo que é dificuldade. Então esse é o normal da gente, é o normal. E eu fico assim pensando com respeito de Paulo, que ele não foi lá orar pela mudança de circunstância. Ele não foi orar assim: olha, Senhor, muda lá a igreja, pega o povo ali e faz isso na vida deles, dá isso para eles. Eles estão precisando, Senhor. Ele foi pedir que o Senhor possa dar para vocês, que transbordem do pleno conhecimento da sua vontade, do pleno conhecimento da sua vontade e de toda a sabedoria e entendimento espiritual. Essa foi a oração de Paulo. Essa foi a oração que Paulo estava ali de joelhos intercedendo por aquela igreja. E aí eu fico pensando que coisa que a gente pode estar trabalhando em nosso coração, pensando em estar orando esse transbordar da vontade de Deus. Por quê? O crente deve ter, é normal, ter um intenso desejo de conhecimento da vontade de Deus. Nós como cristãos temos, é normal, isso tem que estar no nosso coração. E se nós temos o Espírito Santo move nossas vidas. O normal é que o nosso coração busque a vontade de Deus, busque conhecer a vontade de Deus. Senhor, revela essa vontade para mim. Então esse é o normal.
Porque o Espírito Santo habita em você, habita em nós. E o Espírito Santo tende a nos levar nesse sentido. Porém, a gente sabe que muitos estão envelopados aí pelas dificuldades, pelos anseios, pelas coisas que nos puxam, né, nos atraem, que nos envolvem de dificuldade, de necessidades diversas. Então a gente acaba sendo envelopado por isso. E a gente às vezes está pensando, nós precisamos conhecer a vontade de Deus, nós precisamos entender a vontade de Deus. E como líder, a gente pensa assim, olhando para nós como liderança, né, ou pedindo a Deus também a sabedoria. Eu quero conhecer a vontade de Deus em sabedoria, mas por que sabedoria? Porque a sabedoria, que fala aqui, dê também a sabedoria, porque a sabedoria é a maneira de como eu vou aplicar a vontade de Deus na minha vida. E aí eu fico vendo assim, a oração de Paulo, o coração dele, o homem que ele era, o entendimento que ele tinha do Evangelho, a preocupação dele estava, Senhor, que a igreja do Senhor conheça a sua vontade. Também dê a ele sabedoria para aplicar essa vontade na vida. Aplicar essa vontade na vida. As necessidades estão aí. Nós precisamos de resolvê-las, de ser ajudados por Deus em algumas coisas, com certeza. Isso é normal, temos experiência nesse sentido, né? Mas ele fala assim, dê sabedoria para que nós, você e eu, vamos saber aplicar essa sua vontade nas nossas vidas. Mas não saber aplicar a vontade de Deus na minha vida, mas como também levar as outras pessoas a entender a vontade de Deus. E aí você, como líder, tem essa responsabilidade de compartilhar a vontade de Deus, de levar as pessoas a conhecer a vontade de Deus, de saber qual é a vontade de Deus. Então você tem na sua vida sabedoria para aplicá-la, para viver isso. Você conhece a vontade do Senhor e você está aplicando a vontade dele em você, na sua vida. Mas pedir a Deus sabedoria para que você saiba levar os outros a entender essa vontade também. Esse é o nosso alvo, esse é o nosso projeto. Então nós não estamos aqui simplesmente pensando numa igreja que vamos estar numa linha reta, né? Porque a nossa proposta é qual? É subir os degraus, é chegar ao ser enviado, e ao ser enviado ter essa compreensão que aquilo que nós entendemos nós temos que passar para os outros de forma madura, de forma que as pessoas entendam através de olhar para nós, vendo Cristo em nós, e entendam o propósito de Deus. Então essa é a vontade de Deus para com a minha vida, para com a sua vida, de você entender a vontade do Senhor a cada dia. Eu quero compreender, Senhor, e eu tenho compreendido isso. Eu tenho sabido qual é o seu querer, qual é o desejo que o Senhor tem para nós. Eu estou entendendo isso, eu estou compreendendo isso, e estou ensinando os outros. As pessoas estão compreendendo qual é a vontade de Deus. Então a gente olha para nós, olha para você, olha para essa preocupação que nós estamos tendo desse tempo aqui, de refrigerar, de descansar, de recarregar as baterias, de alinhar a nossa visão de igreja, mas como também de estar buscando melhor entender. Onde é que está o principal foco das suas orações? Onde é que está? Onde é que está o principal foco das suas orações? Nas necessidades, nas dificuldades ou na eternidade? Mas onde está o seu principal foco de oração? Nas necessidades, nas dificuldades, ou é na eternidade? A gente começar a falar, Senhor, me dá sabedoria. E eu tenho orado por isso diante de Deus. Senhor, me dá sabedoria. Me dá um entendimento da sua vontade, Senhor. Me dá sabedoria, me dá compreensão disso. Eu quero poder entender aquilo que o Senhor tem pensado, aquilo que o Senhor tem desejado, aquilo que o Senhor quer fazer através da nossa vida, né? A gente pensar também nesse poder interior, que na oração que ele está fazendo agora lá em Efésios capítulo 3, verso 16, né? Ele orando pelo poder interior, para que Deus conceda o poder interior no homem interior. A gente entendeu a vontade de Deus e pensou, olha, Senhor, agora conceda à igreja o poder do seu coração, o homem interior sendo fortalecido. Hoje nós estamos conversando, eu e o Val, essa ligação um tempo conversando, falando das dificuldades, das lutas, das batalhas, e eu compartilhando com ele, falando assim, olha, há um tempo que eu trabalhei como presidente da igreja, e exercendo meu papel de pastor, lidando com os líderes da igreja, e quantos pastores, que a gente vê que precisava de ajuda, precisava de socorro, precisava de estar ali
ajudando os pastores, porque estavam, como se diz, já andando, como diz, meio de lado, né? Meio penso, porque a carga estava pesando, havia as dificuldades do dia a dia, do ministério, os limites que nós temos como liderança também, e ali os pastores começaram a titubear nos seus projetos, a andar de lado, ao invés de andar para frente. Deus, qual é a sua vontade? E aí, pensando no homem interior, no nosso homem interior, enquanto o exterior está se corrompendo, porque o tempo está passando, né? A nossa vida vai mudando fisicamente, mas o nosso homem interior sendo renovado, a nossa vida sendo renovada. Então, Paulo está orando nesse sentido, Senhor, que a igreja do Senhor conheça a sua vontade, e que no seu homem interior seja renovado, seja renovado. E nós precisamos disso como igreja. Como você precisa disso como igreja. Como você precisa como líder, como crente. O seu interior sendo renovado. Irmãos, pensa numa situação, não é algo que a gente pode pegar na contra-gotas aqui hoje, né? Como liderança, pedir para vocês abrir a boca e pingar na boca de vocês uma gotinha, né? Daqui da receita da graça, do poder, da renovação espiritual. Acredito que Deus tem ministrado sobre a vida da igreja através da liderança. Acredito nisso. Mas nós entendemos que essa não é a via normal. De que eu estou sentindo cansado, eu, por exemplo, vou correr aonde? Vou recorrer aonde? Tem que recorrer a uma instância maior para dizer, me ajuda, porque a carga está pesada. Sabe aonde que eu vou recorrer? Aos joelhos diante de Deus. Senhor, renova a minha vida. Renova o meu coração. Eu já tive momentos no meu ministério, a dona Lúcia, minha companheira, sabe disso, que eu chegava, andava pelo corredor lá da igreja para chegar na minha casa, eu morava no fundo da igreja, eu falava, Deus, tenha misericórdia da minha vida. Senhor, me ajuda, Senhor. A carga está pesada, está difícil para mim carregar. E eu corria aonde? Eu ia buscar aonde? Era eu que estava pregando para a igreja como fazer. Então eu tinha que fazer o quê? Buscar os pés do Senhor. Está lá naquele momento que não era pastor, não era minha esposa, não era ninguém que tinha que me ajudar, era eu e Deus, era eu indo lá naquele canto, naquele lugar onde literalmente chorar aos pés do Senhor e ali sair renovado do Espírito Santo do Senhor, da graça dele me renovando, o homem interior sendo renovado. Irmãos, busquem isso, busque isso na sua vida pessoal. Nós sabemos que não é a gente pensar aqui em tempo, em carga, de transferir para vocês uma responsabilidade de busca, de consagração, e que vocês têm que orar 1 hora, vocês têm que buscar 2 horas, vocês têm que ter um tempo de oração, de leitura da Bíblia, e leiam a Bíblia e orem. Não, a questão não é quanto tempo, mas é a qualidade que está sendo o seu tempo, é como está sendo o seu tempo com Deus. E alguns têm sido literalmente o flash da presença de Deus, né? O relâmpago, aquele que passa correndo. Senhor, muito obrigado por esse dia bem novo. Se faz isso às vezes. E isso não é uma revelação, não. Estou falando aqui, né? A gente está pensando aqui em termos da nossa necessidade, é verdade. Você é envolvido, como eu disse, envelopado pelas coisas do dia a dia. E isso eu falo por nós mesmos, meu tempo. Pastor Emerson com o tempo dele, com certeza. Pastor William com o tempo dele. E você como líder no seu tempo. Às vezes a gente não tem pensado sobre isso. E Paulo está lá orando, intercedendo, Senhor, que eles conheçam a sua vontade, que dê a eles sabedoria para aplicar essa vontade em suas vidas e poder ajudar outros a compreender a sua vontade. Mas ele também renova o homem interior. Coloca a graça do Senhor no coração deles ali, de tal maneira que não se sintam pesados, carregando um fardo impossível de carregar. E é o que eu digo muitas vezes diante de pessoas com respeito ao ministério. Eu não sinto que o ministério é essa carga que tem que ficar reclamando da vida, reclamando das ovelhas, né? Como vocês já devem ter ouvido algumas piadinhas sem graça, ou algumas pessoas falam assim, os presbícios, né? Vocês já ouviram isso? Os diachos, né? É verdade. Sério, nunca ouviu não? Amém, graças a Deus, graças a Deus. Eu nunca ouvi, mas já ouvi líder falando isso. É verdade, né? A pessoa se referindo à liderança da sua igreja como os presbíteros. Eu falei, misericórdia. Misericórdia. Então ele, como líder, tem que renovar a cabecita dele, né? O coração, a mente, e começar a buscar a vontade de Deus para a vida dele.
É verdade. Você, gente, engraçado, eu falei assim, eu não vejo como você vê. Eu não acho que as coisas é como você acha. Pelo contrário, é um prazer. Ali a posição que Deus tem nos colocado é algo prazeroso, é algo de satisfação. Nós não estamos lidando com pessoas simplesmente para levá-las aonde nós queremos. Nós estamos lidando com pessoas para levá-las aonde o Senhor Deus quer. Por isso a vontade dele é importante e revelada em nosso coração. E aí eu acredito que isso fortalece a nossa posição de líderes na frente da igreja, dos irmãos entenderem que a seriedade que nós temos em tudo que nós tratamos, em tudo que nós tratamos, em tudo. Não é só uma coisa ou outra. Em tudo que nós vamos fazer, a seriedade que nós temos. Mas porque a vontade de Deus é que tem que ser feita. Eu não me sinto dono de nada. De um prego, de um nada da igreja. De nada, irmãos. De nada. Se eu tivesse que sair aqui segunda-feira, na igreja Betânia de Mera Viana, não tenho um prego para me levar, nada. Eu não tenho direito nenhum para levar, nada. Eu não sou dono de nada. Eu sou literalmente um servo, aquele que está para servir a igreja, para colocar a minha vida à disposição do reino de Deus. Qual é a sua vontade, Senhor? Qual é a sua vontade? Agora fortalece meu homem interior. É a sua vida, é você como líder. E você sabendo que você tem que reportar a vida dos outros, né? Ele continua orando lá em Efésios capítulo 3, falando também não só do poder interior, mas também de sermos arraigados e alicerçados no amor de Deus. Arraigados, alicerçados no amor de Deus. Para Deus isso é algo maravilhoso para o meu coração, para o nosso coração, de pensar no líder orando nesse sentido, Senhor, que a gente possa compreender esse amor e ser cheio desse amor do Senhor nas nossas vidas. E o amor de Deus, conforme ele fala, né, que da sua profundidade, né, da profundidade do amor. O amor é algo profundo, algo profundo. Isso tem a ver com a questão do alicerce, da fundação, daquilo que vai ser construído, daquilo que vai ser feito. A principal parte da construção está onde? No fundamento, é isso? Por isso que ele fala da profundidade do amor, da profundidade, de quão profundo é os alicerces que Deus tem estabelecido, e isso em cima daquele amor que Ele tem com que Ele nos amou, que Ele tem para nos conceder, para que a gente faça a obra dele. A profundidade, onde está alicerçada a nossa vida. Então você pensa no amor de Deus no sentido de profundidade. Também pensamos na largura, que tem a ver na extensão de quanto Ele pode alcançar, aonde Ele pode abranger com o seu amor. A gente olha para isso e fica pensando, quando a gente pensa numa igreja que cresce, uma igreja que vai avançar, a gente sabe que não é simplesmente uma vontade nossa, mas é resultado do amor de Deus derramado em nosso coração e a expansão daquilo que Deus quer fazer, do que Ele quer alcançar, aonde Deus quer chegar, onde que Deus quer chegar através das nossas vidas, do amor que Ele tem implantado, derramado no nosso coração. E que seja o alicerce, né, mais profundo que podemos alcançar dentro do amor de Deus, ali alicerçado, fundamentado, né, como também da expansão, da largura, até onde nós podemos chegar. Qual é a distância do amor de Deus? Você sabe? Qual é a distância? Qual é a largura do amor de Deus? Não temos como mensurar isso. Não temos como mensurar isso. Então, quando a gente pensa na visão, do projeto, do que Deus tem para fazer, é a extensão da largura, onde Ele pode alcançar, onde Ele pode chegar com esse amor. Ele fala também da situação dele de, como se diz, do comprimento, né? Do comprimento, de quão comprido que é. No sentido do comprimento, está falando de durar por toda a eternidade. Não tem tempo. Não tem tempo. Estávamos conversando exatamente sobre isso hoje à tarde, né? Da dificuldade de pessoas que a gente lida, que é difícil, e a gente tem que amá-la, tem que esperar que Deus haja em misericórdia e transforme aquela vida. É o nosso coração que ama, que olha para a pessoa e fala assim, tem jeito, o amor de Deus tem jeito. O amor de Deus pode mudar, Ele pode alcançar. Então a eternidade, ou seja, enquanto nós às vezes cansamos, ficamos exaustos, desanimamos, as emoções ficam lá para baixo, mas Deus está falando do meu amor, Ele não tem limite. A extensão dele,
É como se diz, o cumprimento de onde ele vai, onde ele chega, né? O cumprimento dele, onde ele chega. Então a extensão, o tamanho que é, como é. A gente sabe que Deus tem a distância, não tem distância. Como também fala da profundidade, no sentido de buscar a pessoa. Não importa onde a pessoa, o cidadão esteja, qual é o grau de pecado que ele desceu, aonde foi o buraco que ele se enfiou, Deus o ama de tal maneira e o amor de Deus pode alcançá-lo e tirar de lá. Tudo que Deus quer fazer, não é mesmo? Homens que conhecem a sua vontade, o homem interior transformado, cheio do amor de Deus, alcançando as suas vidas. É puro amor. É puro amor, não é só uma estratégia. Não é um pensamento de estratégia. Não é um pensamento que nós estamos montando uma estratégia tão bem montada, tão bem feita, tão bem arquitetada, tão bem ensinada, que vocês compreenderam e que estamos fazendo. Mas é puramente resultado de Deus. Nós não entendemos que o processo ou a estratégia por si só, ela pode produzir alguns resultados e produz resultados. Mas a coisa principal de tudo é a ação dele, é a ação de Deus em nós, é a ação do Espírito Santo em nós, é o amor dele derramado em nosso coração. É à medida que nós pensamos na profundidade, né, do amor de Deus, onde ele tem descido para buscar aquele ou aquela, não importa a distância que ele desceu na sua vida de pecados. Deus quer alcançá-lo, Deus quer restaurar, Deus quer fazer milagres. É aquilo que nós ouvimos hoje aqui, na expectativa da ação de Deus. Puxa, Deus, muito obrigado, porque a gente sabe que isso é pura revelação do Senhor, né? Nós estamos vendo isso, né? O que Deus está fazendo na vida de algumas pessoas, conversão aí, que a gente está assim, vendo as pessoas tomando postura de aceitar a Cristo. Agora, quantos mais Ele quer alcançar? Quantos mais Ele quer alcançar através das nossas vidas? E a gente amando essas pessoas de tal maneira que elas possam ser transformadas e impactadas, né? Então, a gente pensando por nós, como é que nós temos medido? Como é que nós estamos medindo as nossas ações? E eu espero que não seja realmente simplesmente um cumprir de uma ordem, né? Ou estar fazendo parte de uma igreja que bom que nós estamos aqui, mas não, é porque eu tenho entendido a ação do amor de Deus nas nossas vidas. Eu tenho entendido a ação do amor de Deus na minha vida. E por isso eu estou em ação, em movimento, fazendo parte disso. Então o que me move, aquilo que está movendo principalmente o meu coração, é o amor de Deus pelo perdido. É o amor de Deus pela tarefa que eu tenho que fazer. É o amor de Deus em função daquilo que nós queremos alcançar. Então não é por causa da igreja, não é por causa do pastor, com certeza. Não é por causa dos pastores, não é por causa de que a igreja é uma igreja que nós elogiamos, que igreja boa, né? Essa igreja aqui é boa, essa igreja aqui vale a pena criar os filhos, essa igreja aqui vale a pena congregar, essa igreja ela é tão boa, tão boa. Então a gente não pode estar pensando dessa forma, né? Tão mesquinha. Aquilo que mede realmente a nossa ação é o amor de Deus, é o amor de Deus em nosso coração. O Senhor então derrama isso. Fala que o amor de Deus é derramado em nossos corações. Coloque amor em nossos corações. Coloque amor no nosso coração pela cidade de Coronel Fabriciano. De vez em quando alguns ficam brincando, ô cidade bonita, né? Outros já brincam lá, né? Tem gente que fala que é a capital do Vale do Aço. Capital do Vale do Aço. É isso mesmo. Mas eu fico pensando, eu olho para mim, né? Que não sou nascido nem criado aqui, mas tenho a minha família aqui, e eu tenho aprendido, sabe, a amar essa Coronel Fabriciano, Vale do Aço, tenho aprendido a amar. Eu vou de férias, né? Estou lá nos cantos onde eu estiver. O lugar que eu quero voltar é Coronel Fabriciano. Foi a cidade que Deus plantou no meu coração. É o lugar onde tem colocado o amor dele no meu coração, para nós alcançarmos as pessoas. Estamos aqui juntos nesse projeto. Então, aonde Deus me plantou, onde Deus me colocou, foi aqui nessa cidade. Ele tem colocado o amor dele no meu coração. Então a gente pensando, isso, né, propostas de mudanças, propostas de igrejas, propostas daqui, do lá, um ventinho que passa aqui, e o William também, de vez em quando, o pastor William é o cara que já mais mudou de igreja, que foi tudo quanto é igreja que está para abrir, que vai estar assim, está assado, olha, libera o William aí, né? A multa é cara. A multa é cara, não é rescisão de contrato? Então dá bem.
A gente pensa assim, mas nós amamos a cidade, nós amamos o povo, né? Na verdade, as pessoas. Aqui é o lugar que nós escolhemos para servir o Senhor, e o lugar onde vocês estão plantados por enquanto, né? Para estar servindo o Senhor. Então, quando nós olhamos para a Coronel Fabriciano e pensamos aí em 70, 80 mil pessoas que ainda não conhecem Jesus, 70, 80 mil pessoas que ainda não conhecem a Cristo, jovens, senhoras, senhores e etc., que não conhecem a Cristo, e nós falamos, Senhor, usa-nos, né? A gente está alcançando essas pessoas aí para o Senhor, em nome de Jesus. Então a oração, gente, a gente aprender a orar a revelação de Deus. O Senhor revela para nós a sua vontade, nós queremos orar a sua vontade, nós queremos orar as mudanças que for necessário pela sua vontade. Sabe que nós oramos a vontade de Deus? É aprendendo a orar a palavra de Deus. Por isso que nós ensinamos que não permita que haja um desequilíbrio no seu tempo devocional, no seu tempo com Deus. Porque tem algumas pessoas que gostam mais de ler a Bíblia, gostam de ler mais a Bíblia, e às vezes orar menos. Outros é o contrário, já gostam de orar mais e ler a Bíblia pouco. Então, na verdade, nós precisamos achar um equilíbrio nesse tempo. No seu tempo de ler a Bíblia e no seu tempo de oração. Tem que ter um equilíbrio. Porque como é que nós vamos conhecer a vontade de Deus? Conhecendo a palavra dele. Como é que vamos orar a vontade de Deus? Conhecendo a palavra dele. Então, à medida que eu busco o conhecimento do Senhor na sua palavra, eu vou aprender a orar a sua vontade. Eu vou estar vivendo a sua vontade. Por isso que a nossa vida de oração tem que ser equilibrada. Então, não permita desequilíbrio nesse sentido. Às vezes é um gosto, é uma situação que você percebe que você tem essa tendência de ler muito a Bíblia, mas orar pouco. Ou você tem aquela tendência de orar bastante e ler pouco a Bíblia. Então, que você ache um equilíbrio nisso. Porque você, com certeza, nas Escrituras, né, que Deus revela a sua vontade. É nas Escrituras que Deus revela a sua vontade. E é na oração que pedimos que Ele a realize. Nós conhecemos a vontade dele pela palavra. E é na oração que nós falamos, Senhor, revela a sua vontade. É isso que o Senhor tem para fazer. E nós entramos na dimensão de estar tocando o coração de Deus. Falamos, Senhor, revela a sua vontade. Ele revela. Mas é na oração que nós vamos pedir que Ele faça a vontade dele. Eu conheço a vontade de Deus. Mas orando, Ele vai fazer a vontade dele acontecer. As duas coisas têm que estar juntas. As duas coisas têm que estar de mão dada ali, na ação dele, em favor das nossas vidas.